Muito bem, de volta com o VIP, agora recebendo no estúdio o Dr. Germano Alves, ele que há 21 meses vem tratando somente de Covid. Ele que é médico da família e teve bastante notoriedade, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, porque já tratou mais de 8.000 pacientes e uma das pessoas e médicos mais experientes em Covid no Brasil, posso dizer assim, Germano? A gente pegou uma expertise boa aí nesses 20 meses aí de pandemia. Desses 8.000 pacientes que você cuidou, tratou, qual é o percentual, você tem esse cálculo de que você perdeu o paciente? A gente realmente teve várias perdas, mas a grande maioria dos pacientes que a gente perdeu de Covid são de pacientes que começaram a tratar mais tardiamente. Muitos pacientes que já vêm na fase inflamatória, já vêm inflamados e o processo inflamatório já está tão instalado que às vezes fica difícil de reverter. O pulmão tomado. O pulmão tomado. Tá? Tem um caso, inclusive, entre esses 8.000 pacientes, que é o caso daquele apresentador de TV, o Anderson. O Anderson Navarro. Ele chegou para você com 90% de pulmão comprometido? Ele chegou para mim, ele estava entrando na fase inflamatória, tinha um pulmão bem comprometido e os exames de sangue estavam mostrando uma inflamação, né? E aí a gente optou pela internação e durante a internação ele teve um comprometimento bem importante do pulmão que a gente conseguiu segurar a inflamação e reverter o quadro, mas ele deu trabalho. Mas foi um paciente tranquilo? Porque, inclusive, segundo o relato dele próprio... eu só falo porque ele que fala, né? Nem intubação, você levou ele para intubação. Ele não precisou ser intubado. Alguns pacientes precisaram ser intubados por alguns dias, depois saem. E outros pacientes a inflamação acaba gerando tanta complicação que, às vezes, o paciente não resiste mesmo. Então, mas tem paciente que ele é intubado mais pelo fator psicológico do que clínico. Tem uma série de fatores. Tem gente que apavora muito. Tem uma série de fatores, mas realmente alguns pacientes que demonstram uma ansiedade muito maior, um nervosismo muito maior, esse paciente pode precipitar, pode antecipar um quadro de insuficiência respiratória que às vezes demoraria mais para ser intubado e às vezes tem que intubar antes por causa que o paciente às vezes fica mais nervoso do que o normal. E quando intuba, o risco de morte do paciente aumenta muito, maior? Aumenta muito. A gente teve aqui no Brasil alguns serviços que o índice de mortalidade após intubação passou de 90%. Né? 90%? Isso se deve a quê? Isso se deve muito, na minha opinião, às vezes por utilizar as medicações em doses menores do que devia ser usado, no corticoide, né? Que a gente tende a usar o corticoide numa dose um pouco maior e que a gente veio aprendendo isso ao longo da pandemia. Então lá no início não se usava corticoide de modo algum. Aí depois começou-se a utilizar corticoide, alguns serviços ficaram muito restritos numa dose muito baixa de corticoide. Isso, na minha opinião, contribui bastante para a gente não conseguir segurar a doença. Pessoal, olha, hoje a mídia está fazendo um terrorismo com essa nova cepa que chegou aí, a Omicron, né? Nós tivemos a Delta, que foi feito o mesmo terrorismo, né, Germano? Mas o Germano já vai chegar nesse ponto aí. Antes disso, de falar da Omicron, para você de casa entender o que é essa nova cepa, eu quero falar de vacina. Né? Se discute muito vacina, tem gente que até acusou você de ser um médico anti-vacina. Você não é anti-vacina? Não sou anti-vacina de modo algum. O que você pensa das vacinas? Eu acho que, a gente conseguiu, a humanidade conseguiu, através das vacinas, melhorar muito a qualidade de vida, a expectativa de vida aumentou significativamente depois que as vacinas foram implementadas. Então, assim, eu sou super a favor de vacinas. Eu acho que os meus filhos tomaram vacina, eu não tenho nada contra as vacinas. Eu só acho que a gente, quando vai fazer uma vacina que é experimental, e essas vacinas colocadas aí
que a gente tem, são as de RNA mensageiro, as de vetor viral, elas são de plataformas experimentais. A gente ainda não tem um perfil de segurança a longo e muito longo prazo dessas vacinas. Então, por exemplo, vacinar crianças e adolescentes que têm risco muito baixo de evoluir para uma doença grave da Covid, eu acho que a gente tem que pesar qual o risco de se vacinar com uma plataforma nova e qual o benefício que essa vacina traz. E para mim não está muito bem estabelecido esse balanço ainda. Eu acho que talvez... É uma questão matemática, inclusive, né? Lógico. Você olha o percentual de crianças ou de 18 anos para baixo infectado e veja o percentual... Você pega a mortalidade de crianças e adolescentes, ela é muito baixa, né? Então essa é uma doença que ela é muito benigna em crianças e adolescentes, e o risco das vacinas, dessas plataformas vacinais, é um risco ainda desconhecido. Eu já vi vários casos de mortes relacionadas, às vezes não totalmente comprovadas, né? Isso. Com vacina, não se tem esse estudo ainda, mas existem muitas coincidências. Exatamente. Né? Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, ela falou que tinha um rapaz do Rio de Janeiro, de 34 anos, que prestava serviço para ela, aqui em Cuiabá, e ela lamentando que perdeu. Eu falei, mas perdeu? Morreu de quê? Ele teve uma parada cardíaca e morreu. Eu falei, mas como assim? Tinha problema no coração? Não. Eu falei, mas ele tomou vacina? Ela falou, morreu 3 dias depois de tomar a vacina. Então, assim, existem umas coincidências... Isso. Né, que têm que ser estudadas. E que estão sendo subdiagnosticadas, estão sendo subrelatadas e não divulgadas. Exatamente. E eu acho assim, realmente, a gente tem que ter uma visão crítica a respeito disso. A vacina, ela de fato tem se mostrado em vários estudos que as pessoas vacinadas aparentam ter um curso da doença mais leve do que as não vacinadas, né? Então, mas uma coisa é que essas vacinas, elas não impedem você de pegar a doença. Nem de transmitir. E nem de transmitir. Então, por exemplo, quando a gente fala de um passaporte sanitário, como tem sido implementado em vários lugares do Brasil, inclusive aqui em Cuiabá mais recentemente, você, por exemplo, não deixa uma pessoa não vacinada entrar num estabelecimento, permitindo só a entrada dos vacinados. Por exemplo, em estádio de futebol. Estádio de futebol é um caso bem clássico que eu falo com o Anderson toda semana no programa dele. No estádio, você vacinado pode entrar sem fazer o teste do nariz, enquanto que os não vacinados têm que fazer o teste para entrar. Quer dizer, se o não vacinado tiver contaminado de Covid, vai ser detectado. Vai ser detectado. E o vacinado não. E o vacinado não. E ele pode estar contaminado. O vacinado transmite também. Também. Né? Transmite tanto quanto o não vacinado. Tem estudos já robustos mostrando que a carga viral de transmissão, essa carga que o vírus transmite do paciente vacinado que pegou a Covid, é igual ao do não vacinado e que também pegou a Covid. Até porque, essa semana eu vi uma notícia de um país que está com 97% de vacinados e está tendo surto de Covid. Exatamente. A Irlanda tem 97% da população alvo vacinada. E assim a gente tem outros países também. Gibraltar também é um país que tem 100% da população virtualmente 100%, né? Eles aplicaram 120% de doses lá. Então essa história do passaporte é uma balela. O passaporte é uma balela que não serve para absolutamente nada. Só para político subir em palco e dizer que está fazendo alguma coisa. O passaporte vacinal ele não serve para absolutamente nada. Nada. É muito mais fácil você controlar num estádio de futebol, você cobrar que todos façam o teste, por exemplo, para entrar. Agora, separar já que você sabe que o vacinado transmite também. Exatamente. E pode pegar também. Exatamente. Então, ali você vai ter um vacinado que pode estar transmitindo muito e ele entrou com facilidade, enquanto que eu, que não sou vacinado, tenho que fazer o teste para mostrar que eu não estou com a Covid lá. E quando faz o teste lá é gratuito esse teste? Não. Você tem que pagar? Tem que pagar. Eu tomei 2 doses de AstraZeneca. Minha esposa tomou
Pfizer, tanto ela quanto eu ficamos com um zumbido no ouvido. Um pim constante que não para. Você tem relatos de pacientes teus que vacinaram com sequelas, com algum tipo de problema devido pós-vacina? Pós-vacina. Você tem relato disso? A gente tem atendido vários pacientes pós-Covid e vários pacientes também vacinados que começaram a surgir alguns sintomas. Na verdade, a gente ainda está aprendendo muito a respeito disso, né? Então, o ideal é que se faça algumas investigações, alguns exames. Então, dependendo de cada caso, cada queixa, a gente tem que direcionar nosso pensamento clínico para isso. No meu caso, da minha esposa, é muito engraçado e muita coincidência, né? Uhum. Que pós-vacina, tanto ela quanto eu, tivemos essa sequela do zumbido no ouvido. Mas não tivemos nenhum sintoma ao tomar a vacina. Não senti nada, não tive febre, não tive reação nenhuma, nem eu, nem ela. Mas 3, 4 dias depois começou esse zumbido no ouvido, que ficou constante. Inclusive fizeram uma matéria no Repórter MT com a minha esposa sobre isso. E começou gente do Brasil inteiro a entrar no Instagram dela para relatar que estava com o mesmo problema, o que ela fez, onde que ela foi, que médico que ela consultou. Uma doideira, e ninguém fala disso. A gente tem alguns sintomas aí após a vacina que podem ser atribuídos talvez. Essas vacinas, tanto a de RNA mensageiro quanto a de vetor viral, elas induzem o paciente à produção da proteína spike, que é a produção daquela proteína que fica no invólucro do vírus e que é a proteína que faz a entrada na célula. Né? Então, através dessa produção, a gente começa então a identificar essa proteína como uma coisa externa, uma coisa ruim, e começa a produzir anticorpos contra essa proteína, né? E a gente já tem algumas publicações mostrando que a própria proteína spike, ela é tóxica, né? Ela o problema todo do Covid, da lesão endotelial, da lesão na parede das artérias, causada pela Covid, é da proteína spike. Então, é a proteína spike que causa essas lesões. Então, é possível da gente atribuir algumas causas e alguns sintomas após a vacina. É possível da gente atribuir por conta dessa produção da proteína que gera spike. Inflamação. É ela que gera inflamação na parede das artérias. Então, eu posso ter uma inflamação aqui no meu sistema auditivo. Então, isso tem que ser avaliado certinho, né? Cada caso a gente tem que avaliar, fazer alguns exames, alguns testes Mas se sabe muito pouco, né? Se sabe muito pouco, exatamente. Até o momento. Desses 8.000 pacientes que você tratou, obviamente que a grande maioria não tinha sido vacinado ainda. Isso. Mas desse ano para cá, que a gente começou a contabilizar, nos últimos 4 meses, aí, agosto, setembro, outubro e novembro, a gente teve aproximadamente 75% a 80% dos pacientes que entraram no acompanhamento eram vacinados. Então, quer dizer, pessoas vacinadas podem pegar o Covid. E é por isso que a gente fala que o passaporte ele é tão ruim, porque ele dá uma sensação de que o paciente vacinado ele pode sentir que ele está livre. Tanto que as pessoas ficam publicando no Instagram, depois de tomar a sua segunda dose, falar, agora estou completamente imunizado. Você não está imunizado por nenhuma. Você não pode garantir que esteja imunizado após as 2 doses. E com o passar dos meses também essa eficácia da vacina vai caindo. Da mesma forma que cai com quem pega Covid, com quem tem o Covid. Não, quem teve Covid, a queda dos anticorpos ela é mais lenta. É menor, mais ela baixa? É menor. Tanto que pessoas que tiveram Covid, a reinfecção é muito mais baixa do que pessoas que vacinaram e que pegaram Covid. Falava-se no início que não existia reinfecção e tal. Existe a reinfecção, então? Ela é muito rara. Ela existe, mas ela é muito rara. Tá? Então, cada caso tem que ser estudado, mas eu tive muitíssimos poucos casos de reinfecção na minha prática ali. Tem gente então que acha que teve Covid, depois teve realmente? Exatamente. Muita gente testou positivo no nariz lá atrás
assintomático. Aí você não criou anticorpo. Aí você fica pensando e numa conversa você até fala assim, olha, pode ser que você não tenha tido Covid lá atrás. É possível que o seu teste do nariz tenha sido um teste falso positivo. As vacinas de Covid, pelo que estamos percebendo, elas vão ser iguais às vacinas de gripe. Anualmente vão ter que tomar a vacina, virou um mercado trilionário. É até engraçado porque assim, o próprio fabricante que faz a vacina é quem dita quantas vezes você tem que tomar e de quanto em quanto tempo, né? Então é eles que falam quem que tem que tomar, se é criança a partir de 5 anos, se é a partir de 12 anos, é eles que pedem autorização para a Anvisa, para a FDA, para poder vacinar em criança, vacinar em adolescente, e às vezes sem muitos estudos completamente fechados a respeito de segurança. Continua da mesma forma, nenhum fabricante de vacina se responsabiliza por nenhum tipo de efeito colateral. Não, eles não se responsabilizam absolutamente por nada. Inclusive, em alguns deles têm contratos com os governos dos países, onde o governo do país assume a responsabilidade. Se tiver algum problema, é o governo que vai fazer a indenização. Essa história de que a vacina pode dar o problema de coração, principalmente miocardite, isso já está bem estabelecido. Isso é fato. É um fato. A vacina não é boato. Não, isso é um fato. Tá? Você tem um índice de miocardite de pacientes que tiveram Covid, isso também é um fato, mas você tem um índice de miocardite pós-vacina, especialmente da Pfizer. Então tem que ficar de atenção para os sintomas, né? Especialmente jovens do sexo masculino, que tomaram a vacina têm mais risco do que outras pessoas. A miocardite pode levar a uma parada cardíaca fulminante? Na grande maioria das vezes, ela é uma condição transitória e que não deve levar a nenhum comprometimento a longo prazo, mas que isso não significa que isso não possa acontecer. Então, é possível de acontecer uma miocardite levar a uma parada cardíaca e algum problema mais grave. A gente tem visto, tem sido descrito. Hoje a mídia está alardeando aí, é mais ou menos assim: fecha as fronteiras, todo mundo se tranca em casa, não se mexam, não se movam, porque chegou agora a nova cepa, a Omicron. Você tem ouvido bastante, não obviamente dessa forma, mas criando um terrorismo, um alarde. Tem sido feito um pânico altíssimo para gerar pânico, né? Da mesma forma como foi feito lá atrás com a Delta. Exatamente. Tinha a variante Delta que vinha fazer um strike, ia aumentar o índice de mortalidade e não aconteceu nada disso com a Delta. E o que se sabe dessa variante, a Omicron? A gente já tem relatos de médicos que têm atendido essa variante lá na África do Sul e outros médicos que têm atendido. Vocês estão antenados a isso? Isso. Estão ligados? Isso. E alguns médicos da África do Sul têm dito que realmente isso é uma tempestade numa xícara de café, nem num copo de água. É uma tempestade num copo d'água. Então tem sido assim, tem sido alardeado muito a Omicron. Ela de fato tem já estudos mostrando que ela é mais transmissível do que as outras cepas. Como a Delta. Como a Delta. Ou mais que a Delta. Ela é mais do que a Delta. Ela é mais transmissível do que a Delta. Mas, de outro modo, ela tem mostrado-se também, como a Delta, ela também tem se mostrado com menos virulência, com menos capacidade de evoluir para a fase grave. Mais ou menos como o vírus da gripe. Ela tem se comportado mais como um quadro gripal, com dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça. Esses são os sintomas mais relatados. Não, eu digo isso em termos de transmissão. Isso, talvez até mais transmissível. Se eu falar que é igual a gripe, daqui a pouco vamos tacar pedra aqui, né? Para falar que eu estou falando que é uma gripezinha. Ela tem se comportado como uma transmissão como do vírus da gripe, às vezes até mais contagiosa. Então, assim, ela tende a ser uma cepa mais contaminante, menos agressiva e que talvez a cepa Delta já era chamada de cepa vacinal, né?
essa daí talvez se comporte também como uma cepa vacinal, que é aquela cepa que vai pegar, a pessoa vai pegar, vai adquirir uma imunidade para não pegar mais, e aí a gente vai estar mais próximo. A chamada imunidade de rebanho que você falava lá no início do surto de Covid? A gente vai estar mais próximo da imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é uma coisa que ficou muito mal falada, porque as pessoas interpretaram muito, quando a gente fala de imunidade de rebanho, as pessoas interpretaram como se a gente tivesse tendo assim um desejo de que as pessoas pegassem logo a doença para adquirir a imunidade de rebanho. Não, imunidade de rebanho nada mais é do que um fenômeno natural. Quando você atinge a imunidade de rebanho, ou através da vacina, de uma vacina boa, que não são essas, ou através de uma infecção natural, você vai ter uma imunidade onde mais de 80% das pessoas têm imunidade a essa doença, e aí a doença para de se espalhar. Essa é o fenômeno da imunidade de rebanho. De rebanho. E é lógico, a gente preferiria muito mais adquirir uma imunidade de rebanho através de vacina, como a gente já adquire essa imunidade de rebanho através de vacina, por exemplo, para sarampo, cachumba, catapora. Que se toma uma vez só na vida. Que se toma uma vez só na vida, Às vezes você pode eventualmente fazer um reforço aqui ou ali. Uma dose de reforço, 10 anos Se você tiver um surto, por exemplo, em algum lugar, você faz um reforço de bloqueio naquela população, né? Para tentar adquirir de novo a imunidade de rebanho e diminuir o espalhamento desse vírus. E o vírus da Covid ele vai diminuir bastante a hora que a gente adquirir a imunidade de rebanho. Bom, já estamos há quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Com esse surto, comparando ela com aquela gripe espanhola. A gripe espanhola... Durou 3 anos. Ela durou 3 anos fazendo grandes ondas ainda, e ela era muito mais letal, né? Matou 15% da população mundial na época. Então ela era bem mais letal. O tratamento que nós chamávamos lá atrás de tratamento precoce, hoje fala mais de tratamento imediato, mudou um pouco, né? Para não confundir a cabeça dos mais desavisados. Tratamento imediato. Na minha prática eu continuo igual. Normal. Tenho feito a mesma coisa, apesar de toda a politização a respeito das medicações. Eu acho e tenho visto, no que eu tenho visto dos meus pacientes, é que o tratamento logo no início, com as medicações, e aí tem que ser uma coisa pessoal, porque o paciente, eu não quero tomar esse remédio, porque eu não gosto de tal pessoa que defende esse remédio, e a gente faz um tratamento, mas o principal é tratar desde o início e acompanhar esse paciente. Então, lá no nosso núcleo de acompanhamento, a gente tem uma enfermeira que vai acompanhando todos os sintomas do paciente, vai vendo se o paciente está piorando, para a gente repetir exame, para a gente fazer um acompanhamento. Eu acho que é isso que é o que mais salva a vida. Eu posso afirmar isso, Germano, porque através do Dr. Germano, eu ajudei a atender várias pessoas que não tinham nem condições de ir ao médico, estavam com teste positivo de Covid, e o Germano foi tratando à distância, enviando as receitas, acompanhando, e nenhuma dessas pessoas, Germano, precisou de internação. Nenhuma dessas pessoas. Aqui teve problema maior de pulmão, de inflamação, chegou a 25%. Isso fazendo o tratamento imediato. Detectou, teve o primeiro sintoma, começa com as medicações prescritas. Não vou falar nome de medicação aqui para não gerar polêmica. Eu percebi que você também não cita nome de medicação. Até porque para cada pessoa você entra com uma certa medicação. Eu sou contra essa terminologia. Uma miligrama de kit, diferente. Exatamente. Eu sou contra essa terminologia de kit, porque não é para ser uma coisa assim. A gente na Índia tem o kit lá, eles têm um kit lá que eles vendem, que tem algumas medicações. Mas eu sou contra essa ideia de kit, de falar sobre kit. Eu acho que a gente tem que prescrever de acordo com o paciente, de acordo com o histórico do paciente, com a idade do paciente, com a data de início dos sintomas, o peso da pessoa. Tudo isso tem que ser considerado. E aí a gente faz um tratamento individualizado mesmo. A classe médica chegou num consenso já? Ou ainda tem médicos que ainda pensam daquela forma que não existe tratamento para Covid? Não tem consenso nenhum.
Tem médicos ainda que pensam que não tem que fazer nenhum tratamento nem da fase inicial, e alguns aceitaram o corticoide na fase inflamatória, alguns aceitaram o corticoide numa dose baixa, não aceitam numa dose mais alta, então a gente não tem consenso mesmo. Não tem consenso. Não tem consenso. Bom, a Omicron, vamos bater de novo na Omicron. As pessoas têm que se apavorar com a Omicron? Como é que a Omicron, ela deve se comportar? O que assusta muito na Omicron é que ela tem muitas mutações. Ela tem mais de 50 mutações no invólucro dela e 32 mutações só na proteína S. Então, não teve ainda nenhuma cepa que tenha tido tantas mutações. Quando ela muta a proteína S, ela não encaixa direito naquele anticorpo que a gente criou. Então, quando você toma a vacina, você cria o anticorpo, você cria um anticorpo para aquela proteína S primordial lá daquela primeira cepa. Que então, como ela mudou, o anticorpo ela não consegue identificar direito essa proteína. Então, a Omicron, ela tem realmente uma capacidade maior de escapar aquela imunidade trazida pelas vacinas. Então, quem só vacinou e não teve, está em vias de pegar essa doença. De pegar. Eu mesmo posso pegar, que eu não tive Pode Covid. pegar. Fui vacinado, tomei 2 doses. Exatamente. Independente do seu nível de anticorpo. Então, assim, eu quero fazer meu anticorpo para saber. Você tem um anticorpo alto, mas o seu anticorpo é contra uma proteína essa que está diferente agora. Então, essa proteína que está diferente, ela realmente vai ter condições de passar o seu sistema imunológico. Então, os pacientes que são vacinados, eles devem colocar na cabeça que ter sintomas pode ser Covid. Então, fica atento. Tem sintoma? Fica atento, faz o teste, procura o seu médico. Achando que está imunizado. Exatamente. Não sai por aí falando, isso a gente vê muito, né? Sai por aí falando, não, eu já tomei vacina, então não... Tô livre. Tô livre. E é isso que eu acho que a Omicron veio realmente para acabar com essa ideia de passaporte sanitário. Tarcísio Meira tinha tomado vacina, 2 doses, faleceu. A gente já via, a Delta ela escapava bastante já da imunidade trazida pela vacina. E a Omicron, ela vai vir com uma potência maior. E a imunidade natural, ela existe? Tem uma parcela da população que é imune naturalmente ao vírus? Tem. Eu mesmo, eu vacinei recente as 2 doses. Você ficou 1 ano quase... Eu fiquei um ano trabalhando todos os dias sem parar. Eu não gosto de usar máscara, me sinto sufocado. Nem academia eu faço mais, parei, faz mais de ano que eu não vou em academia, porque nas academias é obrigatório usar máscara. Então, praticamente eu não vou a lugar nenhum, porque eu detesto usar máscara, me sufoca. E eu tive contato com várias pessoas, conviveram do meu lado, contaminados de Covid. Já andou contaminado no meu carro, com ar ligado, vidro fechado, que eu levei funcionário para fazer teste. Eu falei, agora eu peguei, não é possível. Aí fazia o teste negativo, Você pode ter se beneficiado talvez de uma cepa menos transmissível do que essa agora. Tem sorte. Eu costumo dizer que no ano passado era muito comum a gente pegar assim, uma família. O marido pegou e isolou em casa ou fez um isolamento malemar ali, só dormiu em outra cama e ninguém mais na casa pegou. Isso era muito comum no ano passado. A partir da Delta desse ano, então a partir de agosto... Não tem conversa. A partir desde a Gama a gente já via o seguinte, pegou, resto da casa, quase todo mundo pega. Aconteceu isso com a minha filha, meu genro, meus 2 netos. Exato. Um pegou, a família toda pegou. Já a minha funcionária que trabalha lá em casa, ela pegou, não isolou, o marido dormia na mesma cama que ela, o marido não pegou. Até perguntei, mas Nina, seu marido tem alguma alimentação diferenciada, alguma coisa que ele faz para não ter pego? Não é possível. Ela falou, toma pinga. Vamos aprender. Toma pinga. Tá curtido. E não tem nada a ver, né, o álcool com a história. Não tem nada a ver. Mas algumas pessoas realmente podem ter uma imunidade inata por, às vezes, uma imunidade cruzada com algum outro coronavírus.
Os coronavírus já estavam aí, né? Eles rolavam por aí, eles provocavam resfriado. Então, se você às vezes teve um resfriado por coronavírus em algum momento da sua vida, você pode às vezes ter uma imunidade que vai ser uma imunidade cruzada com essa e é possível de você não pegar o Covid-19 agora. Tá certo. Obrigado, Germano, pelas suas explicações. Fiquem atentos, vacinados, não vacinados. A Omicron, ela é mais transmissível realmente, mas em se falando de agravamento, ela aparentemente, e mortalidade, aparentemente, pelo que se viu até o momento, segundo os estudos do Dr. Germano, que está atento aí, em contato com médicos do mundo todo. Eu acho que não é motivo para desespero. A gente passou o final da semana passada inteiro e essa semana, até recentemente, um desespero, uma maluquice de pessoas achando assim que, agora o mundo vai acabar. Não. Ela aparentemente é mais transmissível, mas aparentemente ela é muito mais leve do que a nossa gama, né? A nossa P1 que a gente teve aqui. De Manaus. De Manaus, que aquilo foi o caos. Foi o strike. Aquilo foi o caos. Tá certo. E eu acho que no Brasil a gente ainda está mais... a gente ainda tem um fator que, infelizmente, a gama fez um estrago tão grande. Muitas pessoas pegaram, então a gente tem muita gente mais imune para essa nova cepa. Aqui no Brasil a gente teve muito mais casos por milhão de pessoas do que outros países no mundo. Então a gente já teve muito Covid, a gente já morreu muito de Covid. Então os países que se fecharam muito no ano passado, no início desse ano, agora estão pegando mais porque eles ainda não tinham essa imunidade que a gente acredita que a gente vai ter mais. Tomara. Vamos torcer. A ver aí os próximos movimentos. Coloca a rede social do Dr. Germano aí para quem quiser seguir, acompanhar, porque ele está todo dia postando alguma coisa, falando sobre. @Germano Alves, tanto no Instagram como no Facebook. Segue aí o Dr. Germano. E o meu, Eduardo Demudo Carvalho, @Eduardo Demudo Carvalho, se quiser me seguir também. Um abraço, obrigado pela audiência e paciência, até o próximo programa. Tchau, tchau.